Saudações, amigos! Hoje vou falar sobre a violência sobre a ótica espírita. Quando falamos nesse tema, a primeira ideia que vem é a violência mais cruel, que é a da guerra. No entanto, se ponderarmos um pouco, o tema violência se estende para todos os campos. É a violência dos governantes com o povo, é aquela violência que se inclui na Lei Maria da Penha, é a violência, às vezes, de um filho contra um pai, ou um pai contra um filho. Todo tipo de violência moral, o bullying, toda espécie de violência provém de um princípio que a doutrina espírita explicada vai procurar abordar, e é o que eu tentarei fazer agora. Na verdade, quando o nosso pensamento vai para trás, quando procuramos analisar de que se trata a violência, por que existe a violência, nos remetemos à pergunta 742 do Livro dos Espíritos, onde Kardec indaga as entidades venerandas. Pergunta Kardec: o que é que impele o homem à guerra? Os espíritos então respondem: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. No estado de barbaria, os povos um só direito conhecem, o do mais forte. Por isso é que, para tais povos, o de guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas, fazendo-a com humanidade quando a sente necessária. Essa questão é complementada pela questão 753, quando Kardec pergunta sobre a crueldade. Pergunta ele: por que razão a crueldade forma o caráter predominante dos povos primitivos? Respondem os espíritos: nos povos primitivos, como lhes chamas, a matéria prepondera sobre o espírito. Eles se entregam aos instintos do bruto e, como não experimentam outras necessidades além das da vida do corpo, só da conservação pessoal cogitam, e é o que os torna, em geral, cruéis. Demais, os povos de imperfeito desenvolvimento se conservam sob o império de espíritos também imperfeitos, que lhes são simpáticos, até que povos mais adiantados venham destruir ou enfraquecer essa influência. Em outros vídeos, abordei o percurso do princípio espiritual. Muitos de nós, nosso princípio espiritual, que se perde ao longo das eras, na encarnação como ser humano, não constitui esta encarnação a primeira delas. Nosso princípio espiritual já vem sendo burilado desde antes. Estivemos em outros reinos, como o reino mineral, vegetal e animal, até que o nosso princípio espiritual, sofrendo as voltas repentinas e contínuas à matéria, vá sendo burilado, este princípio espiritual, portanto, até conseguir chegar ao ponto de encarnar como um ser humano. Isso leva milênios. Num outro vídeo, expliquei isso com mais detalhes. A questão é que, quando o ser humano está encarnado e o espírito que nele se encontra é um espírito de poucas encarnações, portanto um espírito atrasado em patamar espiritual, vamos dizer assim, existe, como Kardec pôde observar aqui, um predomínio da natureza animal. O que é a natureza animal? É exatamente o transbordamento das paixões, a tendência ao apego da matéria, coisa que nós certamente vemos com muita frequência hoje em dia. E isto nos faz refletir na dualidade. Qual é o objetivo de nosso desenvolvimento aqui na Terra? É o desenvolvimento dúplice, o desenvolvimento do intelecto e da moralidade. São os dois pontos em que nós precisamos galgar e precisamos nos desenvolver. Entretanto, esse desenvolvimento muitas vezes passa, ao longo das encarnações, por um predomínio maior ou menor em certas encarnações da nossa ligação com a matéria.
vemos hoje em dia muitas pessoas ligadas à matéria que dão um valor fenomenal às coisas materiais, ao dinheiro também, aos bens materiais, às questões da sensualidade puramente física. Já falei sobre o sexo em outro vídeo e etc. Mas a questão do predomínio da matéria sobre o espírito é o que liga aquele espírito, iludido por certo, ao encarnar, à questão material. E isto nos faz pensar que essa predisposição provém do desenvolvimento das encarnações. Nós, que hoje estamos talvez menos ligados um pouco à matéria e mais ao espírito, já passamos por encarnações onde estávamos mais conectados com a matéria. O que significa que isso consubstancia as palavras do Cristo, não julgueis. Já estivemos nesse patamar. E a questão da matéria, que tem a ver com a sensualidade e todos esses aspectos a que já me referi, tem relação com a violência. A violência é exatamente o apego mais frio às questões da matéria e o desapego às questões do espírito. Cabe a nós agora uma observação. Muitas pessoas, muitos cristãos particularmente, de diversas religiões, seitas, doutrinas, etc., esquecem, incompreensivelmente esquecem, que as palavras do Cristo sempre, ou quase sempre, simbolizam a negação do oposto. Quando Cristo, por exemplo, diz amai-vos uns aos outros, ele está querendo dizer não vos odieis, não pratiqueis a violência, não submerjais na violência e na matéria e no transbordamento dos ódios e das paixões, vírgula, portanto, vírgula, amai-vos uns aos outros. As palavras do Cristo precisam ser compreendidas também, não somente do que afirmam, mas em tudo aquilo que elas também representam como negação. Perdoai significa automaticamente não condeneis e não atueis com violência. Perdoar é exatamente o não atuar com violência. Portanto, o papel do espírita deve ser no sentido da compreensão e principalmente a noção de que a caridade não é somente dar o pão. A caridade muitas vezes é uma palavra amiga, é um ombro que soergue um amigo em dificuldade. A caridade é, com frequência, perdoar e agir com humanidade. A caridade é, portanto, não agir com violência, é suprimir a violência, abrandar os momentos de violência. É caridade legítima quando uma pessoa está encolerizada, está com ódio no coração, está com raiva, está vociferando impropérios, brigando, discutindo, dizendo expressões de ódio, de sarcasmo e etc. É caridade procurar abrandar essas impressões, procurar apaziguar, fazer que a pessoa veja que aquilo não tem consequência boa, aquilo não pode resultar numa consequência boa. E o princípio filosófico básico que se encontra por trás disso é que a violência somada à violência e a violência no apogeu, o encontro de violências é a aniquilação dos corpos, a aniquilação do espaço físico, a aniquilação da terra. O apogeu da violência é a aniquilação. Portanto, a violência não pode ser um caminho lógico de se percorrer. E tudo isso nos faz crer que percorrer o caminho do bem é harmonizar as energias que estão em conjunto. E é exatamente nesse sentido que o espírita deve ter em mente sempre, conscientemente apaziguar a violência, conscientemente procurar fazer com que o outro compreenda, tirá-lo dessa linha de violência, desse patamar onde ele se encontra. Esta é uma das maiores caridades que se pode fazer. Esse é o grande papel. E não somar violência, e não responder à violência com mais violência. Isso se aplica a
todos os momentos, a violência familiar, a violência entre cônjuges, a guerra, todo tipo de violência. É preciso trazer a compreensão. E isso, se aparentemente parece simplório demais, temos que entender que o princípio filosófico é mais simples do que tudo. O excesso de violência gera a aniquilação. E o espírita precisa ter o seu papel proativo no sentido de suprimir essa violência. Quando compreendemos, quando estamos em conexão com outras pessoas, temos que conscientemente atuar no sentido proativo de reduzir a violência, de procurar trazer a compreensão. Esse é um ponto extremamente claro, porque o predomínio da matéria, outro princípio filosófico ligado à violência, é que o predomínio da matéria, por lógica, não pode ter repercussão além da vida carnal. E a vida carnal, propositadamente, nos foi colocada pelo Criador de maneira imprevisível. Eu não sei quanto tempo eu estou encarnado. Há pessoas que desencarnam, ou seja, morrem no corpo, aos 5 anos de idade, aos 10, aos 15, aos 20. Muitas vezes não chegam a concluir nem a ingressar numa faculdade. Então, a imprevisibilidade da vida carnal, nós não sabemos quanto tempo estaremos encarnados, em que momento acontecerá um infortúnio, um acidente ou qualquer coisa que nos fará desencarnar. Mas por que essa incerteza? Exatamente para que nós possamos entender por essa mensagem clara de que a vida carnal não pode ser o ponto mais importante e fundamental de nossas atenções. Não podemos dar total atenção e total importância acima de tudo a ganhar dinheiro em detrimento de qualquer moral, de qualquer coisa, a agir com violência contra o próximo para retirar a sua posição ou para ocupar a sua posição ou para prejudicar quem quer que seja em benefício próprio. Não podemos permitir que a predominância da nossa tendência material, da nossa tendência carnal, prossiga nem mais um instante. Precisamos sim viver na matéria, atuar segundo os parâmetros da matéria, mas com consciência, sabendo que a matéria é imprevisível. A qualquer momento podemos desencarnar. Este pode ser o meu último vídeo? Não sei. Nenhum de nós sabe. Aquele que me assiste pode estar assistindo o último vídeo de sua encarnação. Não sabemos. Exatamente para que possamos entender que a importância maior não é essa. A importância maior está no plano espiritual. E é por isso que temos que entender o que direi no próximo vídeo sobre a doutrina espírita, o que ela é, o que ela representa e etc. Porque o conhecimento da espiritualidade é o conhecimento daquilo que é perene e eterno em nós, que é o espírito. A encarnação é um degrau da escada, que nos parece muito grande, porque só vemos, nesse momento encarnados, esse degrau. Não temos a recordação das encarnações anteriores. Temos a intuição, a percepção, mas a recordação não. Explico isso em outro vídeo, porque esquecemos das encarnações anteriores. Tudo tem uma razão de ser, esquecemos por um motivo, mas o principal é termos em mente que, em termos de violência, nosso papel é sempre de apaziguar. Às vezes a violência pode ser em alguns momentos necessária, mas que seja em último caso e que somente naquelas situações onde ela é imprescindível é que ela seja lamentavelmente utilizada. Na medida do necessário, não mais que o necessário e nem mais um instante além do necessário. Agradeço muito a atenção de vocês, fiquem com Deus e que Deus os acompanhe.